O INSS volta a ser questionado por quem está na fila em busca de benefício. O órgão apresentou no mês de outubro uma redução de 50% nos pagamentos. Um especialista questiona o método de avaliação usado no serviço. A imagem mostra o homem caminhando normalmente. Repare que o rapaz carrega 2 muletas. Mas quando vira a esquina da rua do INSS, a coisa muda. Na maior cara de pau, ele usa as muletas, fingindo ter dificuldades para andar. O homem permanece na fila com os acessórios ortopédicos. Não dá para saber se ele conseguiu o que queria, mas as imagens provaram a tentativa dele de fraudar o sistema em busca de benefício. Uma situação que não é comum, bem diferente da realidade vivida por Ricardo Bonini, que passa boa parte do dia deitado nessa cama sem forças para se levantar. Ele luta contra a síndrome de Meniere, uma doença que afeta a audição e gera muitas crises. E quando dá as crises é tudo no sentido horário, rotatório, fica tudo rodando e tem que esperar passar, não tem o que fazer. E quando eu estou no meu normal assim, eu tenho uma tontura constante. Além disso, o técnico em informática também enfrenta duras crises de asma. São vários remédios. Para se locomover, só com muletas, andador e cadeira de rodas. Depois de uma cirurgia feita em 2011, o quadro clínico de Ricardo vem piorando a cada dia. Desde 2013, quando saiu do último emprego, Ricardo vem tentando a aposentadoria por invalidez. A família já moveu pelo menos 5 ações na justiça tentando obter o benefício. Mas até agora eles não conseguiram. O laudo do Hospital das Clínicas comprova que ele possui a doença e que a patologia pode ocasionar incapacidade temporária ou até permanente. Mas o último acórdão de setembro deste ano mantém a sentença contra a aposentadoria do paciente. Essa situação deixa muita indignação para a família, que vive apenas com o salário da esposa de Ricardo, que é massoterapeuta. Eu vejo tantas pessoas que não precisam e recebem, infelizmente. E meu marido precisa, não tem condições nenhuma de trabalhar e muito menos de se manter sozinho e não consegue. Eu tenho ele caindo no chão todos os dias em casa, eu vivo pegando ele do chão, com crises, às vezes até com coisas epiléticas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, até outubro deste ano, o INSS auditou 1.124.789 casos e cancelou 686.224 benefícios. Número questionado por essa advogada, que acha que esse corte de mais de 50% pode estar prejudicando pessoas que necessitam do benefício. E a pergunta que eu faço é: todos esses benefícios que foram cessados, essas pessoas não estão mais doentes? O que aconteceu? Elas se curaram? São fraudes? Outra reclamação fica por conta das perícias. Muitos questionam as divergências de laudos entre peritos e médicos particulares. Se ele acompanha o paciente por uma vida toda, é óbvio que o laudo dele consta tudo que essa pessoa passa. Nós precisamos dar maior atenção aos laudos médicos emitidos pelos médicos do paciente. Ricardo, você espera que o INSS um dia reconheça que você não tem condições mais de trabalhar? Eu espero que sim, porque eu já fiz até baixo assinado. Eu não consegui 1000 assinaturas, não consegui. Eu espero que um dia seja reconhecida assim, porque hoje ela pode ser rara, né? Ou pode ser, né, difícil de ser encontrada. E no futuro, e aí? Ninguém sabe. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Sobre o caso que mostramos na matéria, o INSS alega que o beneficiário perdeu a qualidade de segurado. Disse ainda que ele perdeu a data de recurso administrativo no ano de 2017, mas que pode reagendá-lo. Agora ao vivo, Thaís Mantoani traz mais informações. Thaís? Pois é, Pulse, em meio a essas fraudes, fica difícil até para o próprio sistema diferenciar qual é verdadeiro e qual é falso. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Marcos Paulo Candeloro, que é cientista político. A burocracia em excesso é um resultado dos muitos golpes e fraudes que o próprio cidadão tenta aplicar em todos os serviços. Boa tarde. Muito boa tarde, Pulse, amigos telespectadores. Olha, Nelson Rodrigues, grande cronista brasileiro, costumava dizer que subdesenvolvimento não se
improvisa, é uma obra de séculos. A burocracia, a corrupção, elas são resultante de um processo que o professor Antônio Paim e o professor Raimundo Foro chamaram de patrimonialismo, que é tratar a coisa pública como um bem privado. Então, sim, resulta de vantagens da busca pelo poder e a busca pela perpetuação do poder, uma vez estão ocupando cargos públicos. É a história de criar dificuldades para vender facilidades. E são muitos casos de pessoas que pagam pelos erros de outros. Corrigir essa tendência é um desafio de políticos, mas também do cidadão. Com certeza, porque vai muito além da esfera política, vai para uma esfera cultural, educacional. Nós temos uma cultura, e a cultura da lei de Gerson, a cultura do eu gosto de levar vantagem em tudo. Não que todo cidadão brasileiro seja assim, mas de novo, igual a pergunta, aqueles que fazem obrigam os outros a pagar pelo ato ilícito. Portanto, sim, é um processo que permeia meios culturais e educacionais. A partir do momento que nós tivermos punições exemplares, a partir do momento que nós tivermos atitudes relacionadas ao cotidiano que sejam moralmente exemplares, a partir daí nós teremos a possibilidade de erradicar esse tipo de problema. E nós não podemos ignorar a ineficiência de muitos serviços públicos. Qual seria a medida justa de cobrança em cima do cidadão e dos governos? Tolerância zero, tanto para um quanto para outro. A partir do momento em que o pequeno ato é punido com exemplaridade, todos os grandes atos passam também a ser referenciados com aquela medida. Então a tolerância tem que ser zero. Desde o pequeno ato, como a pirataria, como o desvio da TV a cabo, da luz elétrica, até os grandes atos de corrupção que tem que colocar os corruptos na cadeia. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que a população que depende da saúde pública aqui de Ribeirão Preto acaba saindo prejudicada com as obras que não terminaram. Paulo Pucci. Eita, já, Thaís.